Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre as 5 principais lições que eu extraí desse livro aqui, As 16 Leis do Sucesso, de Jacob Petrie ou Jacob Petrie, um grande livro sobre desenvolvimento humano, uma releitura de um outro grande clássico. Eu quero que você fique até o final do vídeo, você vai se surpreender com as 16 Leis do Sucesso, as Leis do Triunfo. Fica comigo, vamos que vamos. Pois é, esse livro é uma releitura do famoso livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, o Napoleon Hill. Certamente você já ouviu falar, se você é interessado em temas sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, você já ouviu falar em Napoleon Hill. Se você não ouviu falar, uma ótima oportunidade de você conhecer um pouquinho do seu trabalho será vendo esse vídeo. Eu vou deixar também alguns links aqui para que você também se aprofunde, caso você queira conhecer mais a obra desse famosíssimo e importante autor nos processos de desenvolvimento humano e de desenvolvimento pessoal. Então, o que é que o Jacob Petrie, ou Jacob Petrie, fez? Ele buscou reler. Percebam que tem uma diferença de espessura entre um livro e outro. Então, ele reescreveu, ele fez uma releitura, ele atualizou. A Lei do Triunfo foi escrita no início do século XX, então ele trouxe exemplos mais modernos, trouxe uma escrita mais adaptada aos dias atuais e ficou um excelente livro. Na verdade, esse aqui é a segunda edição de um outro livro que ele tinha, que era mais ou menos a metade desse. Ele reescreveu, condensou mais exemplos, enfim, ele tornou a obra um pouco mais robusta e nos presenteou com esse livro, As 16 Leis do Sucesso. Eu, particularmente, acho a escrita do Jacob muito boa. Eu acho ele um escritor muito bom, ele traz embasamento técnico, ele traz referências, ele é um filósofo, né? Então ele entende de comportamento, ele entende de alma humana, enfim, e ele escreveu esse livro, ficou muito bom. Recomendo que você tenha em sua prateleira e que você leia. Então, sem mais delongas, vamos às lições que eu extraí desse livro aqui, As 16 Leis do Sucesso. Lição número 1, tenha um propósito definido. É importante ter um propósito claro e bem definido para a vida. Ter um objetivo específico nos dá um senso de direção, um senso de motivação para seguir adiante, mesmo diante de obstáculos, de desafios que normalmente nós encontramos na vida da gente. E outra coisa, essa sugestão não é exclusiva do Jacob Petrie, não, nem do Napoleon Hill. Então, estabelecer, criar, gerar objetivos, propósito, especialmente propósito de vida, vai ser fundamental para que a gente dê os próximos passos. Então, eu trago aqui como a primeira lição, o primeiro item, e talvez o mais importante de todos, é essa questão do propósito. Quem me conhece, na verdade, já sabe que eu gosto de falar sobre propósito, eu gosto de falar sobre sentido, porque realmente eu sei da importância que isso tem no nosso caminhar, na nossa jornada, tá? Então, inclusive, nesse livro, o Jacob, ele traz uma fórmula, a fórmula de Leipzig, e que eu utilizo nos meus atendimentos, que eu utilizo nos meus processos de projeto de vida e tal. É uma fórmula simples e bem interessante, bem contextualizada, uma ferramenta que, quando bem contextualizada, quando bem aplicada, pode realmente virar aquela chave que a pessoa precisa para dar os seus próximos passos com relação ao seu propósito, ao que faz sentido à vida dela. Então, lição número 1, tenha um propósito. Eu espero que você tenha um grande propósito de vida. Caso você ainda não estabeleceu o seu, talvez tenha chegado a hora. Lição número 2, desenvolva a autodisciplina. Também não é exclusividade desse manual, desse livro, a autodisciplina. A gente sabe que quando a gente ganha essa capacidade de controlar impulsos, de gerenciar emoções, de gerenciar comportamentos, a gente vai caminhar em passos mais firmes na direção dos nossos objetivos. Então, se a gente quer produzir algo substancial, e geralmente esses objetivos são de médio, de longo prazo, a gente vai precisar praticar a constância, a gente vai precisar criar hábitos, a gente vai precisar praticar rotineiramente coisas, comportamentos, atitudes, para que a gente vá construindo o nosso processo de sucesso pessoal. Então, como uma lição importante, eu trago essa ferramenta que ele traz aqui. Repito, não é exclusividade do Napoleon Hill, não é exclusividade do Jacob Petrie. A autodisciplina, constância, repetição,
hábito. Essa é uma ferramenta fundamental para que a gente obtenha sucesso. Lição número 3: o sucesso deixa pistas. Nós não precisamos reinventar a roda. Nós não precisamos reinventar as coisas, reescrever as histórias, todas as histórias. A gente pode simplesmente se inspirar, a gente pode inclusive copiar alguns padrões que já deram sucesso em outras pessoas. Como a gente está falando aqui de pessoas bem-sucedidas, a gente pode muito bem estudar biografias de pessoas que já atingiram aqueles objetivos que nós queremos. A gente pode inclusive aprender com seus erros, a gente pode aprender sobre os cases que deram sucesso, os cases de sucesso, sobre aquelas jornadas que não foram tão bem-sucedidas. Enfim, a gente não precisa, repetindo, reinventar a roda. A gente pode e deve observar o que essas pessoas bem-sucedidas fizeram e a gente pode adotar esses padrões, testar esses padrões, obviamente adaptar para a nossa realidade, de forma com que a gente encurte o caminho. O sucesso deixa pistas. Lição número 4: tenha uma mente mestra, tenha um mastermind. Rodeie-se de pessoas positivas, rodeie-se de pessoas com propósitos parecidos, rodeie-se de pessoas que te apoiem nos seus objetivos. Vai ser fundamental para que você obtenha sucesso. Então, essas pessoas que o Napoleon Hill estudou, elas tinham isso em comum. Elas se juntavam com pessoas que tinham mentes poderosas na direção de propósitos específicos. Você já deve ter percebido isso. Você não nasceu hoje, não nasceu ontem. Você sabe muito bem que quando você frequenta os ambientes mais adequados, quando você se reúne com as pessoas certas, as coisas tendem a fluir. Então, tenha a sua mente mestra, tenha o seu mastermind. Lição número 5, talvez fechando com chave de ouro com as outras 4 lições, é: confie em si mesmo. Essa também não é uma dica exclusiva desse livro, você vai encontrar em diversos outros manuais. Mas eu acho que vale a pena repetir aqui. Foi uma lição que eu extraí que veio muito forte, é a questão da autoconfiança. Inclusive, o Jacob Petri, ele traz esse processo de autoconfiança com algumas dicas técnicas um pouco fora do padrão do que a gente vê em outros livros de desenvolvimento pessoal. Vale a pena ler esse livro, entender o que é que ele está trazendo, o que é que o Napoleon Hill escreveu sobre isso, de forma com que a gente possa aplicar no na nossa vida, tá? Confie em si mesmo e é natural que isso aconteça. Quando você tiver o propósito definido, quando você se cercar de pessoas certas, quando você modelar pessoas bem-sucedidas, você naturalmente vai se envolver em um ambiente mais seguro. E a segurança é um ambiente propício para a confiança. Então, quando você se sente pertencente, quando você tem grandes objetivos, quando você tem bons propósitos, você naturalmente vai desenvolver esse aspecto e ele traz dicas valiosas a respeito de como nós podemos potencializar isso, tá bom? Então, talvez para fechar com chave de ouro, confie em si mesmo. Então, essas foram as 5 lições do livro As 16 Leis do Sucesso, de Jacob Petri. Espero que essas dicas inspirem você a tomar decisões mais concretas, alcançar seus objetivos, buscando a felicidade, a realização e tudo que você quiser. O que é sucesso para você, eu não sei. Eu só sei que eu desejo que você obtenha esse sucesso. Caso você queira dar mais alguns passos no sentido de se conhecer, de se desenvolver, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links muito úteis. Dentre esses links, o link para que você se inscreva no HDM Books, o nosso clube de leitura e desenvolvimento pessoal. É só você clicar lá, pegar algumas informações. Se você quiser, você pode deixar alguma pergunta, algum questionamento nos comentários, eu vou responder com todo prazer. Então vai lá, clica, se informa, se inscreve. Vou deixar também alguns links para a compra do livro, tanto esse livro, As 16 Leis do Sucesso, como A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Enfim, gostou do vídeo? Vai lá, se inscreve no canal, clica em gostei, dê o seu like, comenta alguma coisa lá nos comentários, conversa comigo, deixa alguma pergunta, alguma dúvida sobre o HDM, enfim, clica nos links e vamos nos conhecer mais, vamos desenvolver o nosso potencial, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima interação.